Las Vegas não é apenas um lugar de jogos de azar, luzes e espetáculos. É um termômetro econômico que de tempos em tempos ultrapassa o mundo inteiro. Seus hotéis, cassinos e convenções parecem simples locais de entretenimento, mas na realidade são sensores financeiros que revelam o que está por vir. Em 2001, antes da recessão atingir os Estados Unidos, Las Vegas já mostrava sinais de exaustão. Em 2008, quando os mercados ainda debatiam se a cidade estava em perigo, a Strip começou a esvaziar, anunciando a grande recessão. Hoje, em 2025, a história se repete. Menos visitantes, preços em queda e um ritmo econômico mais lento. Coincidência? Não, porque toda vez que Las Vegas começa a fechar, o mundo inteiro sente o choque logo em seguida. Aquela cidade no meio do deserto é, na realidade, um espelho à frente da economia global. Fique até o final deste vídeo, porque entender o que está acontecendo em Las Vegas hoje é como espiar o futuro do seu próprio bolso, do seu país e até mesmo da sua família. A batida oculta da cidade. Las Vegas não é apenas uma cidade de cassinos e luzes brilhantes. É um organismo vivo, cujo coração bate no ritmo de seus visitantes. Essa pulsação, invisível para muitos, é medida em números frios, ocupação hoteleira, receita por quarto, participação em convenções. Mas o fascinante é como essa pulsação começa a mudar muito antes de os grandes bancos ou instituições financeiras anunciarem uma crise. Em 2000, por exemplo, Las Vegas atingiu uma taxa de ocupação hoteleira de 89,1%. Era um indicador sólido, um indicador de saúde. Mas em 2001, esse número caiu para 84,7%. Foi uma queda de pouco mais de 4 pontos percentuais. Para um observador casual, pode parecer insignificante. No entanto, em uma cidade que depende de lotar todos os quartos, mesmo essa queda se traduz em milhares de quartos vazios todas as noites, dezenas de restaurantes com mesas vazias e shows que não conseguem preencher os lugares. Essa queda foi o primeiro sinal do que estava por vir. Entre março e novembro de 2001, os Estados Unidos entraram em recessão. Em outras palavras, enquanto Wall Street ainda debatia se o que estava acontecendo era uma desaceleração temporária, Las Vegas já havia revelado o quadro completo. O mesmo aconteceu em 2008, com a chamada Grande Recessão. Em 2007, a ocupação atingiu 90,4%, quase a capacidade máxima. Um ano depois, caiu para 86%, e em 2009, despencou para 81,5%. Essa simples mudança percentual significou o desaparecimento de milhões de visitantes e a perda de bilhões de dólares para a economia local. Foi, mais uma vez, a confirmação de que o coração de Las Vegas dita o ritmo da economia americana. Hoje, em 2025, o padrão se repete. Os números mostram quedas no número de visitantes, convenções e preços de hotéis. O coração que sempre batia forte, agora bate mais devagar, como um atleta fatigado antecipando o colapso antes dos editais. Quem sabe ler esse pulso entende que Las Vegas é muito mais do que entretenimento. É um indicador precoce de tempestades econômicas. Quando o meio da semana acaba. Entre os muitos indicadores de Las Vegas, há um que guarda o verdadeiro segredo para entender sua economia: a ocupação no meio da semana. Ao contrário de sextas e sábados que ficam lotados de turistas em busca de entretenimento, shows ou despedidas de solteiro, de segunda a quinta-feira são palco de convenções e viagens corporativas. Esse turismo corporativo é o motor que puxa o restante dos vagões. Uma conferência médica, uma feira de tecnologia ou uma reunião de vendas não lota apenas salas. Também abastece restaurantes, bares, táxis e entretenimento noturno. Todo executivo que participa de uma convenção gasta não apenas com hospedagem, mas também com alimentação, transporte e entretenimento. Mas quando as empresas detectam incerteza, a primeira coisa que cortam é o orçamento para viagens. Elas não apagam as luzes do escritório nem tiram o café da máquina. Conferências são suspensas, feiras de negócios são adiadas e reuniões presenciais são canceladas. E o efeito imediato é sentido em Las Vegas.
Hoje, a ocupação no meio da semana caiu para 75,5%, 7 pontos percentuais a menos que no ano anterior. Isso equivale a milhares de quartos vazios de segunda a quinta-feira, criando um impacto silencioso, mas devastador. Hotéis estão reduzindo seus preços para tentar preencher a lacuna. Restaurantes estão vendo as reservas de grupos caindo. E motoristas de táxi e Uber estão fazendo menos viagens. Cada ponto percentual que desaparece é uma cadeia de receita que para de circular. Este é o início de uma sequência que se repete a cada vez. Primeiro a temporada de meio de semana fecha, depois o turismo de lazer. E mais tarde, até os cassinos acabam sofrendo a queda. A temporada de meio de semana é como o primeiro dominó. Uma vez que cai, a avalanche é inevitável. Deixe nos comentários com esta poderosa afirmação: nada me para, tudo me impulsiona. Porque mesmo em momentos em que os números parecem sombrios, sempre há a possibilidade de transformar o rumo da sua própria história. O jogo dos preços invisíveis. Em Las Vegas, nem tudo se mede em visitantes. Há um número que muitas vezes passa despercebido, mas que revela claramente o estado da economia local. A tarifa média dos quartos. Em junho, esse indicador caiu 6,6%, o equivalente a uma redução de $11 por noite. Para um turista, pode parecer uma pequena vantagem, um desconto quase imperceptível. Mas para a máquina econômica da cidade, representa um golpe direto em seus resultados financeiros. Se um hotel com 3.000 quartos cobra em média $11 a menos por noite, isso representa $33.000 a menos por dia. Multiplicado por 30 dias, isso representa quase $1 milhão em perdas mensais somente para esse estabelecimento. E quando somamos os mais de 150.000 quartos disponíveis em todo o Vale de Las Vegas, essa diferença aparentemente pequena se transforma em dezenas de milhões em perdas mensais. É uma dinâmica silenciosa, mas letal. Não é apenas que menos turistas estão chegando, mas que os poucos que chegam estão gastando menos. É como se um restaurante que antes servia pratos de luxo passasse a vender apenas cardápios básicos. O negócio continua operando, mas com uma margem de lucro muito menor. A sensação de atividade pode enganar os olhos, mas os números não mentem. Em economia, esse fenômeno é chamado de erosão da receita. A cidade ainda está viva, as luzes ainda acesas e os cassinos continuam a girar. Mas, por trás do brilho, há um gotejamento constante que reduz a lucratividade. É o segundo passo de um ciclo que começa com a queda da ocupação e continua com cortes de preços. Uma estratégia defensiva que, no entanto, enfraquece ainda mais o sistema. A história já nos ensinou lições. Em 2009, após a crise financeira, a diária média de um quarto em Las Vegas caiu de $135 para $92 em questão de meses. Essa diferença levou centenas de pequenas empresas à falência, porque não apenas os hotéis sofreram, mas também os fornecedores, restaurantes, motoristas e artistas que dependiam do fluxo de turistas com altos gastos. Hoje, a mesma história começa a se repetir. Os números atuais são um alerta. Se as diárias continuarem caindo, o que estamos vendo não é uma oportunidade para os visitantes, mas sim um sinal de que a cidade está entrando em uma fase silenciosa de ajuste, em que a receita começa a desaparecer gota a gota, como água escorrendo por uma rachadura invisível. Visitantes que não chegam mais. A alma de Las Vegas não está em seus prédios ou cassinos, está nas pessoas que a visitam. Cada turista que desembarca no aeroporto ou dirige da Califórnia traz consigo dinheiro, energia e movimento. Mas quando os visitantes começam a desaparecer, a cidade inteira se sente como um pulmão respirando menos ar. Em junho, Las Vegas recebeu 395 mil visitantes a menos do que no mesmo mês do ano anterior. Para colocar este número em perspectiva, é como se toda a população de Miami tivesse decidido ficar em casa. Essa ausência não se reflete apenas nas salas vazias. Também é perceptível nos assentos vazios nos shows, nos lugares vazios nos restaurantes e nas mesas de blackjack que antes não cabiam mais nenhum jogador. Dados de transporte confirmam isso. O aeroporto Harry Reid relatou uma queda no número de voos comerciais, e as estatísticas de tráfego rodoviário de Los Angeles e San Diego mostraram menos carros entrando em Nevada.
Quando as estradas para Las Vegas estão vazias, não é apenas uma questão de turismo. É um reflexo da preferência de famílias e empresas por economizar, o que anuncia uma desaceleração nos gastos do consumidor em todo o país. Cada visitante que não chega representa uma oportunidade de gasto perdida. O turista médio gasta cerca de $827 por viagem, de acordo com o último relatório da Autoridade de Convenções e Visitantes de Las Vegas, LVCA. Multiplicar esse número pelos quase 400 mil visitantes ausentes equivale a mais de 326 milhões que nunca entraram em circulação na cidade em um único mês. E quando essa falta de liquidez se repete continuamente, torna-se um sinal claro de contração. O mais preocupante é que esses tipos de declínios raramente são pontuais. Geralmente, tornam-se uma tendência. Esse foi o caso entre 2007 e 2009, quando Las Vegas perdeu mais de 3 milhões de visitantes em 2 anos, marcando um dos declínios mais acentuados de sua história moderna. Hoje, os indicadores mostram que estamos à beira de um cenário semelhante. Menos voos, menos convenções, menos turistas. Quando uma cidade que prospera na abundância recebe menos pessoas, não se trata apenas de números, é uma mudança na própria atmosfera. Las Vegas começa a respirar mais lentamente, e ao fazer isso, nos alerta que toda a economia pode estar entrando em uma fase de menor oxigenação, em que o fluxo de dinheiro fica mais difícil e a confiança do consumidor diminui. Deixe sua marca nos comentários com esta citação: "Eu aceito o sucesso e a felicidade na minha vida, porque em meio aos sinais de alerta, aceitar o positivo e manter a mente aberta é a chave para reconhecer as oportunidades que os outros não veem." A miragem do jogo. À primeira vista, os cassinos parecem imunes à crise econômica. Em junho deste ano, eles chegaram a registrar um aumento de 0,9% na receita em comparação com o mesmo mês de 2024. Para muitos, esse número é um sinal de força. Embora tudo pareça instável, a indústria de jogos permanece de pé, como um oásis no meio do deserto financeiro. Mas a história nos ensinou que esse oásis quase sempre se revela uma miragem. Em 2008, durante a Grande Recessão, os cassinos foram o último bastião a ruir. As salas já estavam vazias, as convenções haviam desaparecido e o turismo experimentava declínios históricos. Ainda assim, por alguns meses, a receita do jogo pareceu se manter. Até que a realidade chegou também às fichas coloridas e às mesas de roleta. Entre 2007 e 2009, a receita dos cassinos em Nevada caiu mais de 10% ao ano, resultando em bilhões de dólares a menos circulando na cidade. A explicação é simples. No início de uma crise, muitas pessoas ainda têm reservas de dinheiro ou recorrem ao crédito. O jogo se torna uma válvula de escape emocional, uma forma de se distrair do mal-estar econômico. No entanto, quando o desemprego aumenta, as economias diminuem e os cartões de crédito atingem o limite, até mesmo o jogo, esse último luxo disfarçado de entretenimento, entra em colapso. O que vemos hoje nesse crescimento de 0,9% é na verdade uma ilusão de ótica. Como luzes brilhando no deserto, pode parecer um sinal de vida, mas por trás disso já podemos sentir os tremores nas fundações. Mesas de blackjack lotadas e máquinas caça-níqueis barulhentas não significam que a economia esteja saudável. Significam apenas que há recursos restantes que em breve deixarão de fluir. A chave é entender que o jogo não marca o início da crise, mas sim sua confirmação tardia. Quando os cassinos quebram, a recessão deixa de ser especulação e se torna uma certeza. Hoje, essa miragem nos lembra que as peças estão girando, mas o fazem em um terreno que já começa a ruir. Hipotecas e imóveis em risco. A economia de Las Vegas não se mede apenas pelas luzes da Strip ou pela agitação dos cassinos. Ela também se mede por algo muito mais silencioso e doloroso: os imóveis. Porque quando a cidade entra em crise econômica, são as famílias locais que arcam com o fardo mais pesado. Nos primeiros 6 meses de 2025, mais de 1.200 notificações de execução hipotecária foram registradas na área metropolitana de Las Vegas. Por trás de cada número, há uma história: uma família incapaz de pagar a hipoteca, um trabalhador que perdeu o emprego, um casal que viu o sonho da casa própria se transformar em uma ordem de despejo. Essas são feridas invisíveis que refletem como o brilho da cidade
pode se desfazer no dia a dia. O desemprego na região também está agora acima da média nacional, um padrão que já vimos antes. Em 2001, após o estouro da bolha das .com, Las Vegas foi um dos mercados mais afetados. E em 2008, a cidade se tornou o epicentro das execuções hipotecárias nos Estados Unidos, com bairros inteiros cheios de casas vazias e placas de à venda. O ciclo se repete. Primeiro as convenções caem, depois a ocupação dos hotéis, depois a renda familiar e, finalmente, a dívida se torna uma montanha impossível de escalar. O que está acontecendo em Las Vegas não se limita à cidade. Reflete o que pode acontecer em outras partes do país. Quando uma economia tão dependente do turismo e do consumo mostra rachaduras em seu tecido social, é um alerta de que a fragilidade financeira se estende além de seus limites. Neste momento, muitas casas estão vivenciando o mesmo paradoxo dos hotéis. A fachada permanece de pé, mas o interior está se esvaziando lentamente. As famílias continuam acendendo as luzes, mas não têm mais a mesma fonte de renda para se sustentar. É um lembrete de que a crise não é apenas um fenômeno macroeconômico, é também uma tragédia humana que bate a todas as portas. Escreva nos comentários como uma afirmação empoderadora. Eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade em minha vida. Porque mesmo em meio a ciclos de dívidas e dificuldades, nossa relação com a abundância começa com a forma como escolhemos pensar e sentir sobre o que acontece. O deserto sem um plano B. Las Vegas sempre foi uma cidade construída sobre um único pilar, o turismo. Ao contrário de Houston, que tem energia, Seattle, que respira tecnologia, ou Nova York, que prospera com finanças, Las Vegas carece de fábricas, portos ou grandes centros de inovação. Sua única força motriz é a chegada constante de visitantes. Essa especialização é sua maior força em tempos de prosperidade, mas também sua maior fraqueza quando o fluxo para. 2020 foi um lembrete brutal dessa fragilidade. Bastou que os aviões parassem de pousar e os turistas ficassem impossibilitados de viajar para que a ocupação hoteleira caísse a níveis históricos, apenas 27% em abril daquele ano, a menor em décadas. A Strip se transformou em um deserto literal. Cassinos fechados, shows cancelados, ruas vazias. A cidade que nunca dorme silenciou. Esse episódio deixou claro que Las Vegas não tem um plano B. Sua economia não pode ser facilmente digitalizada, nem depende de cadeias de suprimentos internacionais que possam ser redirecionadas. A fórmula é simples: sem turistas, não há renda. Cada sala vazia, cada assento livre em um show e cada táxi sem passageiro tornam-se lembretes de que a cidade depende de um fluxo externo que não pode controlar. Hoje, em 2025, o fantasma dessa dependência reaparece. A queda no número de visitantes, o declínio nas convenções e a redução nos preços dos hotéis são sinais de que, mais uma vez, a economia local cambaleia em sintonia com a retração do turismo. E embora o presente não seja tão dramático quanto o lockdown total de 2020, a vulnerabilidade estrutural é a mesma. Las Vegas está à beira da morte por aparelhos. O deserto sem um plano B nos ensina uma lição profunda. A diversificação não é apenas uma estratégia de negócios, mas uma necessidade para a sobrevivência. E enquanto não houver uma segunda fonte sólida de renda, cada turbulência global nos lembrará mais uma vez que a cidade do jogo nem sempre trabalha a seu favor. O eco global de um sussurro local. Há um ditado popular: o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Em termos econômicos, nada poderia estar mais longe da verdade. O que acontece na cidade do deserto tem repercussões que se estendem muito além de seus limites geográficos. Cada queda na ocupação hoteleira afeta os bancos que financiaram esses projetos, as cadeias de suprimentos que abastecem restaurantes e as companhias aéreas que dependem do fluxo de turistas. Cada ponto percentual de queda no número de visitantes significa menos gastos, menos gorjetas e menos receita tributária. O impacto repercute em hipotecas, empréstimos comerciais e na confiança do mercado. Em 2008, o colapso da economia de Las Vegas foi um dos primeiros indícios da magnitude da crise global.
Enquanto os analistas ainda debatiam se o problema se limitava ao setor imobiliário, a cidade já apresentava números em queda. Queda nas diárias, perda de milhões de visitantes e, por fim, o colapso das receitas dos cassinos. Essa sequência foi um eco inicial do que mais tarde se espalharia para o mundo inteiro. Hoje, essa história parece estar se repetindo. Os indicadores de 2025 mostram sinais que, embora locais, antecipam tensões internacionais. Menos turistas significam menos consumo de voos, menos gastos com cartões de crédito, menos importações para abastecer restaurantes e hotéis. Uma cidade que fecha lentamente se torna o reflexo de um sistema econômico global que começa a esfriar. A metáfora é simples. Se as luzes de neon de Las Vegas começarem a piscar, não é uma simples falha de energia. É um alerta de que a corrente que alimenta a economia, gastos, crédito, confiança, está secando. E quando isso acontece, o que parecia eterno pode subitamente se desligar. Deixe nos comentários com esta afirmação empoderadora. Eu sou próspero e atraio riqueza. Porque entender os sinais não é apenas antecipar crises, é também preparar a mente para receber abundância mesmo em tempos de incerteza. Las Vegas nos fala em números, mas na realidade o que ela nos mostra é um espelho. Cada queda em seus hotéis, em suas convenções ou em suas mesas de jogo é um reflexo do que o mundo inteiro está prestes a enfrentar. Hoje, como em 2001 e 2008, a cidade nos lembra que nenhum espetáculo dura para sempre e que a economia, como um cassino, sempre reserva uma reviravolta inesperada na roleta. Se esta mensagem ressoou com você, é porque sua intuição já sabe. Estamos no início de algo grande. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada, porque o que está por vir, mais do que notícias, será uma lição para todos nós.